Fala galera, aqui é o Capuz Negro e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de um assunto que eu gosto bastante, que é sobre o Bitcoin, né? Então eu vou deixar aí como de costume, QR Code da Rede Lightning, caso alguém queira doar, contribuir com o canal, né? Pedir para que, se possível, dê um like aí, compartilhe, e é isso aí, vamos pro vídeo. O que é o Bitcoin, né? O Bitcoin é simplesmente uma moeda digital, que é também usada como meio de pagamento peer-to-peer, né? Que é uma moeda que ela é trocada de pessoa a pessoa de forma voluntária. É impossível que essa troca seja forçada assim, até porque para você acessar os Bitcoins de outra pessoa, você tem que ter posse de todas as sementes, que são as seeds, né, que são as 24 ou 12 palavras. Você tem que ter posse também da passphrase. E quem é o criador dessa moeda, né? Ele tem um pseudônimo e ele é conhecido como Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe quem é Satoshi, né? Apesar dos vários candidatos e golpistas que se passam por ele, ninguém sabe quem é ele. E ele também é autor do famoso documento chamado White Paper, que foi escrito em 2008 após a grande crise, né, desse mesmo ano. E esse documento ele foi elaborado num grupo de cyberpunks anarquistas na internet. E o ponto-chave aqui é que, apesar de não sabermos a identidade exata do criador do Bitcoin, ou dos criadores, porque pode haver mais de uma mente envolvida no projeto, né, podemos dizer, aqui utilizando de uma figura de linguagem, que todos os que usam o Bitcoin e entendem o propósito pelo qual ele foi criado fazem parte da engrenagem desse sistema. E em suma são satoshis espalhados por todo o mundo. Por exemplo, nesse post que eu vou colocar aí na tela, esse usuário do X diz: "We are all Satoshi", ou seja, todos somos Satoshi, né? Isso me lembra uma série de ficção científica lá, distopia zumbi, muito conhecida, chamada The Walking Dead, em que a gente tem o momento em que o grupo do Rick Grimes, né, se encontra com os salvadores e eles ouvem o nome do Negan, e é o líder dessa organização. E quando eles perguntam quem é Negan, um a um dos membros dessa organização responde: "Eu sou o Negan", né? Você tem nome, bundão? Eugene. Agora é com a gente. Quem são vocês? Eu sou Negan. Então ele havia deixado de ser um homem para integrar algo maior, um pensamento, uma identidade, uma forma de manter o poder e ordenar as coisas diante do caos que acontecia. E todos os que usavam o Negan para sobreviver, fazendo parte do grupo dele e ao mesmo tempo sendo usados por ele também, tornavam o Negan forte. E é exatamente esse entendimento de que partilhamos, em alguma medida, do mesmo pensamento de Satoshi, nos faz também parte desse sistema. De sermos contra a inflação, contra a captura administrativa, contra o controle de capitais, impressão descontrolada de dinheiro e o apreço também que nós temos, né, pela privacidade, pela segurança e pela confiabilidade e cooperação. Isso tudo nos faz parte do que é o Bitcoin, nos faz ser parte do que é o Bitcoin, né? E o que o Satoshi ele se propôs a resolver no White Paper, né? Que foi o documento em que ele elaborava a criação do Bitcoin. O problema do gasto duplo. E o que era o problema do gasto duplo? Ele estava relacionado à ignorância ou à vigarice mesmo, né? Quanto à natureza das coisas. E é uma coisa que os políticos fazem muito, que é desrespeitar a lei da escassez, né? Os recursos são limitados, o dinheiro não é infinito, a riqueza não é infinita, né? A comida não é infinita, né? Existe um processo que cria riqueza na sociedade, existe um processo que não pode ser desrespeitado de maneira nenhuma. E se o governo imprime dinheiro, por exemplo, se o governo imprime real, isso significa que esse seu real que você pega na sua mão, que você recebe na sua conta bancária, ele não faz parte de uma quantia limitada de meio de troca, dentro da qual as pessoas podem transacionar entre si para obter ou trocar por algum bem de consumo.
mas isso se torna parte de uma pilha de papel que aumenta conforme a vontade de políticos e ignora o esforço que você exerce através do trabalho para obter qualquer quantia. Você não recebe real do nada, você tem que trabalhar, você tem que vender alguma coisa, né? Sempre há esforço para obter dinheiro, mas não para o governo, porque o governo, inclusive, ele obtém lucro, né? Quando ele imprime quantidades absurdas de dinheiro juntamente com a Casa da Moeda e o Banco Central. E por que o Bitcoin é diferente? Por que o Bitcoin ele não pode ser tão maleável quanto as moedas fiduciárias, que a gente chama de fiat, né? Porque desde a sua criação, o Bitcoin ele tem uma quantidade pré-estabelecida já de antemão, isso foi redundante, mas enfim, de 21 milhões de moedas. Muitas dessas já foram perdidas, né? Estima-se que mais ou menos aí uns 3 milhões de bitcoins aí já foram perdidos aí, e mais de 90% dos bitcoins no mundo já foram minerados, né? Também há um consenso de que no ano de 2033 a mineração, o subsídio da mineração vai ser frações, né? Já não vai ser mais bitcoins inteiros a partir de 2033, e em 2140 os subsídios eles vão migrar para as taxas de transação, né? Porque a mineração ela vai se findar. E existem várias histórias, né, de homens que jogaram carteiras de Bitcoin, 1 milhão de tokens no lixo e fizeram transferências erradas e perderam. Em cada momento que os homens eles perdem Bitcoin, né, aquilo fica mais escasso, né? E só pra gente ter uma ideia, 21 milhões de moedas, né? Isso, se a gente fosse pegar só o Brasil, né? O Brasil tem 213 milhões de pessoas aproximadamente. Então, se você não dá para cada pessoa do Brasil, só do Brasil, ter uma dessas moedas, entendeu? Agora você imagina que existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, que entendem a moeda e que estão comprando loucamente, como a BlackRock está fazendo, né? E os governos também estão fazendo reservas nessa mesma moeda. Então, ele é um bem que, além de ser exclusivo, ele é privado, ele assegura a privacidade. O Bitcoin ele permite que transações sejam feitas de pessoa a pessoa sem que haja um terceiro, né? Mantendo a privacidade total ali do indivíduo. E também ele é um bem escasso na sociedade. Ele é imune ao gasto duplo, né? Não tem como você replicar o Bitcoin, não tem como você falsificar, né? De forma nenhuma. Mas é possível atacar o Bitcoin de alguma forma? Então, no white paper, né, que eu vou deixar aí, inclusive um link para alguém quiser baixar, ler aí o do Satoshi, né, falando sobre isso. No white paper, o criador da moeda ele revela que a rede só poderia ser atacada se 51% da rede dos computadores, né, que essa rede é composta por nós e blocos, se 51% dessas máquinas fossem tomadas por pessoas maliciosas. Mas mesmo assim, mesmo que fossem tomadas, a rede ia exigir que as provas de trabalho anteriores fossem todas refeitas, né? E o Bitcoin ele é escasso, como eu falei, né? Existem muitos homens ricos no mundo, né? Milionários e etc. Se cada um deles quisesse ter um Bitcoin, não seria possível, né? Homens com dinheiro, a gente está falando disso, né? Imagine uma quantidade limitada. Existem 8 bilhões de pessoas, né? Se essas 8 bilhões de pessoas soubessem o valor do Bitcoin, se elas soubessem o que o Bitcoin pode fazer, como o Bitcoin poderá modificar a economia, as relações de pessoa a pessoa, né? E vai trazer de volta muitas coisas que, através do satanismo pecuniário dos governos, né? Da honestidade fajuta dos políticos, foram destruídas, demonetizadas aí, como diz o 18, né? Se essas pessoas soubessem isso, elas estariam correndo loucamente para comprar a maior quantidade possível, inclusive dando o seu próprio sangue para poder comprar uma coisa que
no futuro poderá garantir a liberdade delas, né? Outra coisa muito interessante sobre o Bitcoin é que ele é inconfiscável, né? É impossível que eu tome seu Bitcoin de você. Se você não abrir a boca, se você aguentar ser torturado aí até a morte mesmo, né? Se for, você morre e ninguém consegue tomar o seu Bitcoin de você. Agora, todos aqueles que possuem Bitcoin de modo generalizado devem se manter anônimos, né? Se quiserem falar, fale através de fakes, né? Porque se expor, se doxar, como o Renato 38 fala, né? É uma coisa muito perigosa, porque a partir do momento em que você possui esse bem, você fala sobre esse bem e ele passa a valer muito, as pessoas elas começam a olhar para você como se elas fossem vítimas e você estivesse oprimindo-as, né? E elas vão fazer de tudo para poder lhe prejudicar, denunciar, se puderem roubar sua casa, também vão fazer. E vão lhe torturar até que você diga ou não, ou morra, né? Nós propomos uma solução para o problema de gasto duplo usando uma rede peer-to-peer. A rede insere data e hora nas transações através de um hash em uma cadeia contínua de prova de trabalho à base de hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova de trabalho. Enquanto a maioria do poder das CPUs é controlado por nós que não estão cooperando para atacar a rede, eles irão gerar a cadeia mais longa e superar os atacantes. O que é necessário é um sistema de pagamento eletrônico baseado em prova criptográfica em vez de confiança, permitindo a quaisquer duas partes dispostas a transacionar diretamente uma com a outra sem a necessidade de um terceiro confiável. Transações que são computacionalmente impraticáveis de reverter protegeriam os vendedores de fraudes e mecanismos rotineiros de disputa poderiam ser facilmente implementados para proteger os compradores. Apenas moedas emitidas diretamente da Casa da Moeda são confiáveis de não ser gastas duplamente. O problema desta solução é que o destino de todo o sistema monetário depende da empresa que gerencia a Casa da Moeda, com todas as transações tendo de passar por ela, assim como um banco. A única maneira de confirmar a ausência de uma transação é estar ciente de todas as transações. Uma vez que um número predeterminado de moedas já entraram em circulação, o incentivo pode migrar inteiramente para taxas de transação e ser completamente livre de inflação. O incentivo deve encorajar os nós a se manterem honestos. Se um atacante ganancioso é capaz de reunir mais poder de CPU do que todos os nós honestos, ele teria que escolher entre usá-lo para defraudar as pessoas roubando seus pagamentos, ou usá-lo para gerar novas moedas. A verificação é confiável enquanto os nós honestos controlarem a rede, mas é mais vulnerável se a rede for subjugada por um atacante. O público pode ver que alguém está enviando uma quantidade para outra pessoa, mas sem informações que ligam a transação a qualquer um.